Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino com toda a igreja. O nome dele original é esse? Eu estou perdido. Então deixou o Espírito de Deus, sua glória. Peraí. Peraí, vamos fazer como você vai deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, cante, igreja. O oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia. Agradecemos. Graças a oportunidade, em nome de Deus. Jesus. Você pode dar um brado de vitória, meu irmão? Que coisa maravilhosa.
Estamos muito felizes porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na nossa sede, e é uma alegria dobrada, porque aqui estamos recebendo o nosso pastor presidente, pastor Carlos, pastor Heloísa, e eu já quero convidar a igreja para que possamos estar sobre os nossos pés, receber o nosso pastor presidente, pastor Carlos, que durante 30 dias esteve fora do nosso estado, fazendo o trabalho e o ofício a qual o Senhor confiou sobre a sua vida, representando o nosso estado ali na Bahia, na conferência missionária, também no norte do Goiás, em Porongatu, teve em Minasul e também em Goiânia recentemente. Inclusive saiu daqui da nossa sede uma caravana de obreiros, liderada aí pelo pastor Daniel. Foi uma bênção a conferência lá, e estamos felizes, porque eles foram em paz e voltaram em paz. O Senhor guardou a saída e a entrada. E quem está feliz pela vida do nosso presidente, vamos saudá-los com bem-vindo, vamos lá? Seja e permaneça para sempre. Deus abençoe cada obreiro, cada pastor dirigente que aqui veio, que atendeu aqui o chamado do nosso presidente, para que possamos estar juntos nesse seminário. Quero aqui estar devolvendo a oportunidade ao pastor presidente. Queridos irmãos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, graças a Deus. Quantos chegaram nessa madrugada de Goiânia? Faça assim. Olha aí, varão valente, valoroso. Teve muita gente, né? Mas alguns não vieram, não deram conta não, né? Mas graças a Deus que você veio aqui nessa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam em oração. Muito obrigado. Nós fizemos uma viagem missionária, foi uma bênção, graças a Deus por tudo isso. Abra sua Bíblia em João 8,32. O nosso tempo, ele é muito resumido, esses 2 dias. Esse seminário é um seminário para 3 dias, mas eu conversei com o pastor Roberto, devido ser dias úteis, né? Ele vai sintetizar para dar nesses 2 dias, né? Então nós temos que aproveitar o máximo aqui, tá? Eu vou ler a palavra de Deus, nós vamos dar abertura, declarar abertos os trabalhos e dar boas-vindas aos irmãos. João 8,32. A palavra de Deus nos diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Toda a igreja lendo lá no telão, tá lá? 1, 2, 3. Que maravilha, só o povo de Deus que tem esse privilégio, né? Glória a Deus de conhecer a verdade. Vamos estar aqui orando a Deus, dando abertura nesse seminário para a glória de Deus. Senhor amado, ó Pai, nesse momento nós te rendemos graças, Senhor, e te agradecemos por esse projeto estar hoje funcionando, Senhor. Os teus servos aqui atendendo o chamado, Senhor. Sei que muitos gostariam de estar aqui, mas não pôde. Mas aqueles que estão, o Senhor, abre a mente, o entendimento, e que nós possamos aprender e guardar no coração, ó Pai querido, em o nome de Jesus. Queridos irmãos, com esta leitura, esta oração, nós declaramos aberto aqui este seminário, que é mais de 1000, né? Aqui é o 1000 e, o senhor sabe? 1128, está sendo aqui o nosso 128, estamos completando, né? Glória a Deus. E nós declaramos aberto, né, com essa leitura e a oração, e nós o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero dar boas-vindas por atacado a todos os dirigentes regionais, setores que estão aqui nessa noite e os que lhe acompanham. Que diremos bem forte? Sim.
Muito bem, nós temos também presidente, é o que eu esqueci de incluir o presidente, mas o senhor está saudado, viu? Em nome de Jesus, obrigado. Quero aqui, com muito prazer, convidar o meu amigo, companheiro, o pastor Roberto Carvalho. O primeiro seminário que eu participei com ele foi em Rondônia, né? E aí depois participei em Goiás e aqui, acho que foi 2 vezes, né, parece, 2 vezes. Então, o pastor Roberto tem esse ministério, ele ministra não só escatologia, mas outros seminários, né? E é um homem que está a serviço de Deus. E graças a Deus por isso, ele nos atendeu e nós queremos saudar com boas-vindas em nome de Jesus, porque o pastor Roberto faz uma obra de excelência, tanto assim na consideração com a gente, né, que a gente nem merece, mas ele trata mesmo com fineza. E diremos a ele? Seja bem-vindo, pastor. Graças a Deus. Com o pastor Roberto, agora o microfone já para o senhor começar. Pode. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Deixa eu ver quem que nós escalamos aqui. Quem gosta de ler aí, bem desembaraçado, bem rápido, assim, bravo. Lá em Minas Sul já tem, né? Irmã Priscila, você, tá bom? Obrigado, presidente. Glória a Deus. Com alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus vos abençoe, assentai-vos. É uma alegria inenarrável retornar a esta igreja maravilhosa e exitosa. E reencontrar nosso pastor presidente, pastor Carlos Nogueira, a nossa estimada pastora Heloísa Nogueira e toda a plede ministerial. Reencontrar aqui parte do rebanho que Deus lhes confiou, sabendo que esta obra é triunfante, porque Deus está no comando. Quero agradecer ao querido pastor Rony pelo almoço maravilhoso, ao pastor Alessandro, seus filhos. Foi algo indescritível, belíssimo, e que isso se renove mais vezes, viu? Quero agradecer a acolhida de todos. No final eu vou agradecer amanhã a nossa coordenação, que é brilhante. Eu estou sensibilizado, irmãos. Um número fantástico de alunos. Que coisa linda, o auditório está belíssimo. Aliás, o templo está belo, o som está ótimo. Parabéns por tudo. Vamos aproveitar cada momento? Por favor, quem tem apostila, levante para que eu veja, por favor. Olha que lindo, que bênção, que maravilha. Então, nós já vamos iniciar. Eu quero fazer aqui um acordo convosco. Em função do nosso tempo, se você tiver uma dúvida sobre aquilo que for ministrado, aguarde até o final do culto. Depois da bênção apostólica, você formula a pergunta para mim pessoalmente e eu vou lhe responder. Porque se nós abrirmos aqui para perguntas, vamos comprometer o nosso horário. Os irmãos concordam comigo? Amém? Quem se inscreveu vai receber um lindo certificado amanhã. A nossa coordenação vai preparar. O pastor tem uma equipe fantástica. E tudo será feito, de fato, como vocês merecem. Então, vamos lá. Primeira página útil da nossa apostila, página de número 3. Eu quero trazer a saudação do meu querido pastor Abinair Vargas e a pastora Meire Ferreira. São pastores do Ministério Fama em Goiânia. Quantos recebem? Digo amém? Amém. Muito bem, então vamos lá. Página de número 3, Introdução à Escatologia. Nós vamos iniciar o nosso seminário revisitando a etimologia da palavra escatologia. Esta palavra tão propagada nos dias atuais deriva-se de 2 importantes vocábulos gregos, a saber, o primeiro é escatos, que quer dizer último, o segundo é logia, que quer dizer tratado ou estudo. Nós agrupamos os 2 referidos vocábulos gregos, escatos e logia, e assim formamos a conhecida palavra escatologia. Qual seria a melhor definição do termo? Seria esta: escatologia é o estudo ou a doutrina das últimas coisas. Coisas que já aconteceram, outras que estão acontecendo, e outras que ainda hão de acontecer.
A escatologia bíblica nos oferece inúmeros benefícios. Eu elenquei aqui os 3 principais. Primeiro, conhecimento do quadro futurístico. Vamos ler, pastor Daniel? Isaías 45, versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Escutem, futurólogos, falsários e adivinhos tentam descortinar o futuro. No entanto, continuam errantes, sem obterem qualquer resposta certa acerca de como será o futuro de todos nós. Porém, através da escatologia bíblica, nós podemos conhecer o que vem na linha de frente. O que é interessante é que Deus mesmo deseja nos descortinar o quadro do futuro. Tanto é verdade que 30% de toda a Bíblia Sagrada corresponde a belas e fantásticas profecias alusivas ao quadro vindouro. Portanto, como primeiro benefício, a escatologia bíblica sinaliza o que vem na linha de frente. Em segundo lugar, a escatologia bíblica promove consolo no coração do crente fiel. 1 aos Tessalonicenses 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja de Tessalônica era ávida, ela desejava ardentemente a vinda de Jesus. Porém, propagou-se no seio daquela igreja uma grande interrogação envolvendo os crentes que haviam partido. Para os crentes de Tessalônica, não haveria esperança para aqueles que dormiam no Senhor. Paulo então lhes escreve dizendo que, quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, ele tornará a trazer os santos que dormem no Senhor. Aí Paulo lhes diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por último, a escatologia promove no coração do crente fiel a esperança da vida eterna. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esperança é a síntese da vida cristã. Esta palavra reluz em 110 citações nos oráculos divinos. Escute, eu moro em Goiânia e Deus me deu o privilégio de editar 18 livros. O meu editor é um pastor auxiliar do Ministério Fama. E essa editora se destaca a nível nacional. Eu marquei com ele uma reunião numa segunda-feira, às 11 horas da manhã. Quando eu cheguei na sua sala, eu percebi que ele estava pálido. Aí eu indaguei sobre se algo anormal havia acontecido. Ele me disse: para revelar-te o que acabou de acontecer, eu tenho que retroceder ao culto de ontem à noite. Ele disse-me: ontem à noite eu ministrei, e um rapaz que tinha uma vida sinuosa e derrapante, teve um encontro com Jesus. Eu orei por ele no final. E antes que ele saísse do templo, ele me abraçou fortemente e disse-me: pastor, eu vim para ficar. Na segunda-feira, esse pastor entrou numa agência do Bradesco e encontrou-se com aquele jovem neoconverso. E os dois continuaram a conversar até que saíram da agência, na Bernardo Saião, ali na Fama, em Goiânia. Quando os dois estavam na calçada, passou por ali um motoqueiro, ele saltou da sua moto, tirou uma pistola automática e deu 6 tiros naquele rapaz. O mesmo caiu. O pastor chamou a polícia e chamou o SAMU. E foi socorrer o jovem que estava ofegante. Ele colocou a mão sobre o seu peito e o rapaz segurou em suas mãos e disse-lhe: não se preocupe, pastor. Eu sei para onde eu estou indo. Bendito seja o nome do Senhor. Esta esperança que reside nos recessos da alma daquele que serve a Deus. Página de número 4. Divisão dispensacional da humanidade. Vamos ler 1 aos Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Por este versículo, Paulo nos informa que a raça humana se divide em 3 importantes grupos de povos. Eu gostaria de contar convosco nas leituras. É possível? Vamos ler apenas o que está em negrito na letra A, todos juntos: os judeus. Eles são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó.
Na Bíblia são chamados de hebreus, israelitas, filhos de Israel, e é óbvio, chamados de Israel. Só vocês lendo letra B, eu quero ouvir. Esta palavra deriva-se do vocábulo grego etnos, que quer dizer povos ou nações. Os gentios são todos os povos, com exceção dos judeus. Na Bíblia, eles são chamados de gregos, nações e estrangeiros. Juntos, lendo letra C, a igreja de Deus. O vocábulo grego para igreja é eclésia, que quer dizer assembleia, ou reunião dos santos, ou ainda povo chamado para fora. A verdadeira igreja de Cristo, ela é composta por judeus e gentios convertidos a Cristo Jesus. Página de número 4, o plano de Deus para com Israel. Leiamos na Bíblia, Gênesis 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos falar nesta noite sobre a pequenina, mas altamente significativa, nação de Israel. Frederico o Grande foi um notável imperador alemão. No epílogo de sua jornada terrena, extremamente enfermo, ele convocou um pastor que o assistia nas horas mais adversas e disse-lhe: dá-me uma prova real da existência de Deus. Sem hesitar, o pastor disse-lhe: majestade, a maior prova da existência de Deus é o povo judeu. Esta foi uma resposta criativa e ao mesmo tempo histórica e profética. A origem, o desenvolvimento e a preservação da nação de Israel se constituem um verdadeiro milagre. Israel é a verdadeira história de amor entre Deus e a raça humana. Alguém poderia contra-argumentar, alegando que é um ódio exacerbado praticado contra os judeus, tanto no aspecto individual de pessoas, como no aspecto coletivo de nações. Como isto então se justifica? Ora, isso se justifica da seguinte forma: o grande problema de Israel não é de ordem política, mas sim de ordem espiritual. Satanás inspira as nações a odiarem Israel. Por isso que esta nação tornou-se no centro de discórdia em todo o mundo. Não obstante todas as adversidades que enfrenta, aí está a nação de Israel representando a Deus sobre todas as demais nações do mundo. Quando foi que Israel surgiu no cenário mundial? Por volta de 1920 anos antes de Cristo, aprove a Deus colocar em extensão seu plano salvífico para alcançar assim todas as famílias da terra. Na época, Deus confirmou que todas as nações haviam se apostatado do centro da sua vontade. Logo, Deus resolveu formar uma nova nação para que esta viesse representá-lo sobre todas as nações do mundo. Para que o plano de Deus pudesse ser execuível, ele contou com um homem que tinha um princípio básico e muito lhe apraz: obediência. Inicialmente ele chamava-se Abrão, quer dizer, pai exaltado. Posteriormente ele passou a se chamar Abraão, quer dizer, pai de uma multidão. Abraão era filho de Terá. Eles viviam em Ur dos Caldeus, uma importante cidade na Mesopotâmia. Ur corresponde hoje a Tel el-Mukayar, que fica no Iraque, a 350 quilômetros distante de Bagdá. Na época, Ur contava com 24 mil habitantes. Era uma cidade progressista e efervescente, mas com um gravíssimo problema: a idolatria que lá prevalecia. 700 deuses foram adorados em Ur dos Caldeus. O pai de Abraão era idólatra. Josué 24:2. Flávio Josefo, grande historiador judeu, dá maior argumentação a este aspecto. Ele afirma que o pai de Abraão não era mais um idólatra, ele era um idólatra diferenciado, porque ele fabricava estatuetas de adoração no fundo da sua casa. Foi neste ambiente de idolatria reinante e predominante que Abraão nasceu, cresceu e viveu a maior parte da sua vida. Porém, em nenhuma vez sequer, um daqueles deuses com D minúsculo feitos por mãos humanas falou com Abraão. Mas houve um dia memorável na vida do patriarca, quando Deus com D maiúsculo com ele falou. E o homem entende quando é Deus quem fala. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, siga para uma terra que eu vou te mostrar.
eu vou fazer de ti uma grande nação e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Escute, o grande arqueólogo Albright afirma que Abraão não era apenas um homem bem-sucedido, ele era mais do que isso. Era o homem mais rico de Ur dos caldeus, e um dos mais ricos da Mesopotâmia. Albright acrescenta que a única casa de Ur que tinha água quente era a casa de Abraão. Privilégios que ele usufruía meritoriamente como conquista do seu trabalho. Porém, quando Deus o chamou, ele rompeu com essas benesses e cumpriu a vontade soberana do Senhor. De Ur a Canaã havia uma distância de 1.600 quilômetros, e Abraão cumpriu esse itinerário. Chegando em Canaã, ele desenvolveu sua descendência. Ele gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou 12 filhos, originando as 12 tribos de Israel. Quem pode, glorifique a Deus por isso nesta noite. Página de número 5. Desobediência e rejeição de Israel a Cristo. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio como Messias prometido à nação de Israel. Na época, a nação de Israel estava escravizada pelo vasto e grandioso Império Romano, a quem os judeus pagavam altos e pesados impostos. O sonho dos judeus nacionalistas é de que o Messias iria surgir como um grande guerreiro, como Ciro, Dario, Alexandre e tantos outros conquistadores do passado. Eles acreditavam que o Messias, ao surgir, romperia com as amarras que os prendiam a Roma, proclamaria sua independência total e restrita e instauraria entre eles, os judeus, o seu reinado físico, terreno e temporal. Percebo nesta leitura que eles quiseram forçar Jesus a ser coroado como rei no aspecto físico. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Hoje muitas pessoas brigam pelo poder, delatam pelo poder, traem pelo poder, em casos mais extremos, matam pelo poder. Mas Jesus não quis ser coroado como rei no aspecto físico, porque esta não era a sua missão. Vamos ler Evangelho de João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Jesus estava dizendo aos judeus: eu não vim instaurar entre vós o reinado físico, terreno e temporal, mas sim o reinado espiritual. Os judeus não entenderam a essência do discurso de Cristo e o rejeitaram. Vejamos o ápice da rejeição de Israel sobre Cristo. Mateus 27, versículo 25. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos era governador da Judéia e ele questionou os judeus acerca do destino que dar-se a Cristo. Numa só voz, os judeus disseram-lhe: crucifica-o. E olhando para Jesus, os judeus disseram-lhe: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Foi uma expressão impensada que traria consequências desastrosas aos judeus. Como nós cremos no verossímil relato dos evangelhos, Jesus morreu e morreu de morte de cruz por nós pecadores. Porém, antes de sua morte vicária, ele profetizou sobre a catástrofe que visitaria Jerusalém e aqueles que nela estivessem. Lucas, capítulo 21, versículos 20 ao 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiveram na Judéia
fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Preste bem atenção. Quando foi que esta profecia se cumpriu? No ano 70 da era cristã. O imperador Nero havia se suicidado. O exército romano aclamou Vespasiano o novo imperador. Este, por sua vez, convocou seu filho, o general Tito, e disse-lhe: prepare um efetivo militar e marche contra os revoltosos da Terra Santa e destrua a cidade santa dos judeus. Tito preparou um exército composto por 80 mil homens bem treinados e equipados, e com eles marchou contra Jerusalém. Era a época da Páscoa, uma das 3 principais festividades do calendário religioso judaico: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. 600 mil peregrinos visitavam Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor. É o que nós classificamos hoje no Brasil como turismo religioso. Portanto, Jerusalém tinha uma população extra. Quando os romanos chegaram, cercaram Jerusalém como Jesus havia profetizado. Ninguém entrava e ninguém saía. Por conta da superpopulação, em poucos dias a alimentação acabou-se. Ricos davam ouro por um punhado de grãos. Atos de canibalismo foram registrados. Pontualmente destaca-se um episódio envolvendo uma mulher jordaniana chamada Maria. Ela estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, e ela levou consigo a sua alta criadagem e o seu lindo e formoso bebê. Faminta, desesperada, ela matou, assou e comeu o seu próprio filho. Os essênios, que compreendiam uma classe religiosa judaica, receberam esta denúncia, e ao chegar na casa onde ela se hospedava, em lágrimas, ela confessou seu crime hediondo. Isso revoltou as tropas romanas que estavam do lado de fora de Jerusalém. Ouçam, Flávio José foi testemunha ocular de tudo isso. Além de ter sido general, ele foi um grande historiador. E ele tentou mediar a rendição dos judeus para que Jerusalém não sofresse dano algum, mas Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. Ouçam, à noite muitos judeus tentavam fugir saltando os muros e eram pegos pelos romanos e crucificados ao redor de Jerusalém. Flávio Joséfo disse: eu vi uma floresta de cruzes edificada ao redor de Jerusalém e percebi um cheiro fétido que dali exalava-se por conta da decomposição dos corpos. Na sua estimativa, cada dia 500 judeus eram crucificados. A crucificação só foi interrompida quando a madeira de fato acabou. O cerco contra Jerusalém durou 143 dias, quase 5 meses. Tito deu um ultimato aos judeus. Como estes não atenderam, ele ordenou um ataque de suas tropas contra a santa cidade. De maneira avassaladora, os romanos destruíram os muros e os portais e destruíram toda a cidade de Jerusalém, incluindo o templo, e eles sequestraram os utensílios sagrados do Senhor. Morreram ali 1.100.000 judeus. Foi uma grande carnificina. Em algumas ruas de Jerusalém, o sangue dos mortos era de tão grande volume que os judeus coletavam sangue com vasilhas para combater incêndios de casas que ardiam em chamas. Então memorize isso. No ano 70 da era cristã, Jerusalém foi totalmente destruída, incluindo o templo do Senhor. Sobraram 97.000 judeus vivos. Destes, velhos, fracos e doentes morreram a fio de espada. Jovens de até 17 anos foram vendidos como escravos para as potências da época. E os mais robustos tiveram 2 destinos: ou foram trabalhar em obras públicas do Império Romano, ou foram lutar nas arenas contra os gladiadores, cumprindo uma etapa do entretenimento do Império Romano. Assim acabou-se a glória de Jerusalém. Escutem. Aí houve uma alternância de dominadores gentios sobre a Terra Santa. Não se preocupe com essas datas. O domínio romano estendeu-se até o ano 611. O domínio persa até o ano 637, o domínio islâmico até 1087, o domínio dos muçulmanos até 1291, o domínio turco até 1917 e, por fim, o domínio britânico até 1947. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade.
E antes de morrer, Jesus profetizou que Israel voltaria a ser uma nação. Por favor, Mateus 24, versículos 32 ao 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem terros e brotarão folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Muito bem, preste bem atenção. Esta parábola é atípica, porque ela é profética. A figueira em destaque representa a nação de Israel. Logo, o brotar da figueira fala-nos da restauração de Israel como nação. Observe bem isto. Quando foi que a figueira começou a brotar? Tudo iniciou-se em 1896, quando surgiu um líder judeu chamado Theodor Herzl. Ele nasceu no dia 2 de maio de 1860 em Budapeste, capital da Hungria. Mudou-se para Viena, capital da Áustria, onde estudou direito, mas dedicou-se de fato ao jornalismo e literatura. Os judeus ficaram tão impactados com a sua liderança que o chamaram de Moisés moderno e ainda profeta do novo século. Em 1896, Theodor Herzl funda o movimento sionista e publica o seu livro intitulado O Estado Judeu. Mas a sua grande façanha ficou marcada para os dias 29 a 31 de agosto de 1897, quando ele realizou o primeiro congresso sionista, ou judaico, em Basileia, na Suíça. Para este conclave, ele reuniu 197 líderes judeus de 17 países diferentes. E o congresso foi marcado pelas copiosas bênçãos dos céus. Ouça isso. No dia 3 de setembro de 1897, ele abriu o seu diário e escreveu: se eu tiver que resumir numa só frase, como foi o congresso sionista, eu diria: na Basileia eu fundei o novo Estado de Israel. Se eu dissesse isso em voz alta, haveria uma zombaria universal, mas quem viver verá. Dentro de 5, ou quem sabe 50 anos, Israel voltará a ser uma nação. O que ele escreveu no seu diário transformou-se numa impactante profecia. Dentro de 5, ou quem sabe 50 anos, Israel voltará a ser uma nação. Ele não viu seus sonhos se tornarem realidade. Ele morreu no dia 3 de julho de 1904, aos 44 anos de idade. Em 1949, seus restos mortais foram transportados de Viena para Israel e repousam no Monte Herzl, em Jerusalém, onde eu estive no mês de maio deste ano. Mas Deus cumpriu aquilo que ele profetizou. 50 anos depois de ter escrito esta profecia no seu diário, Deus levantou o brasileiro Oswaldo Euclides de Souza Aranha, o nosso chanceler, que nasceu no dia 15 de novembro de 1894 e morreu no dia 27 de janeiro de 1960. Coube a este brasileiro ilustre o importante papel de presidir a Assembleia Geral da ONU em Nova York no dia 29 de novembro de 1947. A priori, ele não nutria nenhuma simpatia pela causa judaica, mas depois de debater com pastores cristãos e rabinos judeus, ele se inclinou ao movimento sionista e disse: quando eu abrir a Assembleia Geral da ONU, a primeira coisa que eu hei de fazer é colocar a causa judaica em votação. As nações decidirão pelo voto se Israel voltará ou não a ser uma nação. Porém, eu sou magistrado em destaque. E eu tenho direito do voto de Minerva. Se houver empate, eu revelo a intenção do meu voto. Se for preciso, eu votarei a favor da restauração de Israel como nação. Irmãos, ele colocou a causa judaica em votação. 33 nações votaram a favor, 13 votaram contra, 10 abstiveram-se, e a figueira começou a brotar, e Deus usou um brasileiro para que aquilo acontecesse. E se cumpriu Gênesis 12:3, e abençoarei os que te abençoarem. Através de Oswaldo Aranha, o Brasil abençoou Israel. Hoje Deus está devolvendo a bênção para o povo brasileiro. Porém, a oficialização de Israel como nação ficou marcada para o dia 14 de maio de 1948, cumprindo-se esta profecia. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode ser-se-á fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez?
Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Há 700 anos antes de Jesus nascer, Deus mostrou ao profeta Isaías este dia. Que dia, pastor? 14 de maio de 1948, quando Israel voltaria a ser uma nação. Vamos dizer essa data todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. 14 de maio. Assim a figueira brotou. Quem pode, glorifique a Deus por tudo isso nesta noite. Página de número 9, a morte, o estado intermediário. Aristóteles, um dos maiores pensadores que a humanidade conheceu, num momento de profunda reflexão, afirmou: a morte é a coisa mais horrível que existe. Com esta declaração, ele deu a versão do homem inconverso, acerca de como este encara a dura realidade da morte. Qualquer dicionário da nossa língua pátria, nosso idioma oficial português, nos definiria a morte como o fim do ciclo vital. Mas o que nos importa é o conceito bíblico. E, biblicamente falando, a palavra morte deriva-se do vocábulo grego thanatos, que quer dizer separação, nunca confundindo isto como extinção. Vamos ver como foi que a morte surgiu entre nós? Gênesis 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De forma imperativa, Deus determinou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos existentes no paradisíaco jardim do Éden, com uma única exceção: que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois caso eles obedecessem, certamente morreriam. E o primeiro casal desobedeceu a Deus, consumando a prática do pecado. O pecado consumado trouxe-nos desastrosas consequências, e uma das piores foi a introdução da morte no ciclo humano. Por favor, Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, o veículo que introduziu a morte entre nós foi o pecado. A Bíblia nos fala sobre 3 tipos de morte. Eu gostaria que vocês lessem comigo o que está em negrito. Letra A, morte física. É a morte comum, morte biológica. É a separação entre o corpo, a alma e o espírito do homem. Por favor, leiam letra B. É a separação entre Deus, a alma e o espírito do homem. Está muito bem explicitada em Efésios 2, versículo 1, quando a Bíblia diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. No passado, antes da visitação salvífica de Cristo, nós nos encontrávamos vivos fisicamente, porém espiritualmente nos encontrávamos mortos. No entanto, quando Cristo nos alcançou, Ele nos deu vida e vida em abundância. Só vocês lendo letra C? É também chamada de segunda morte. É o sofrimento final do corpo, novamente unido à alma e ao espírito. E ela está destinada apenas aos pecadores não regenerados. Vamos ler? Apocalipse 21, versículo 8. Mas quando aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a morte eterna é chamada de segunda morte. Nós, salvos por Jesus, não vamos experimentá-la. Na sequência, o estado intermediário. Vamos a uma longa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. E eu vos digo, fazei para vós amigos Lucas 16. das riquezas. 9. Ok?
capítulo 16, verso 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalados e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda o Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesses passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, o Pai, que o mandaste à casa do meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos entender com naturalidade: não temos aí uma parábola. Com quais argumentos podemos provar isso? Com 3. Primeiro argumento: em parábolas não há citação de nomes próprios. E aí aparecem 2 personagens, Abraão e Lázaro. Em segundo lugar, parábola aí é uma nota dos editores das nossas Bíblias modernas, e não consta no texto original grego, que é o idioma neotestamentário. Por último, assim inicia o texto: ora havia. Não é redundância, não, mas no grego quer dizer ora havia de fato, ora havia assim na realidade. Sugerindo, portanto, que nós temos algo superior a uma parábola. Nós temos um fato real, acontecido, e que Jesus nos reportou através de sua bendita palavra. Quem entendeu, diga amém. Por favor, vejamos o gráfico colocado logo abaixo. No Velho Testamento, justos e ímpios, quando morriam, desciam para o Hades, que compreendia o reino dos mortos. Hades é uma palavra grega, o mesmo lugar era denominado como Seol. Esta é uma palavra hebraica. Porém, justos e ímpios não ficavam juntos ou misturados. Os justos, quando morriam, eram levados pelos anjos a um compartimento dentro do Hades, onde havia gozo e paz, chamado de seio de Abraão e chamado também de paraíso. Depois disso havia um grande abismo que ninguém poderia transpor ou violar. Do outro lado, onde havia dor, trevas e desespero, eram lançados os ímpios. Não vamos ler, eu só vou citar. Entre a morte e a ressurreição de Cristo, houve um intervalo de 3 dias. Nesse período, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Sim, é isso que você está imaginando. Jesus entrou no Hades. Agora temos algumas referências que não estão na apostila. Por favor, insiram. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Prepare o capítulo 4, versículo 6, já vamos ler daqui a pouquinho. Escute, então Jesus entrou no Hades. Inicialmente ele visitou os espíritos em prisão. Quem eram estes, pastor? Os ímpios que haviam morrido.
prestem bem atenção, porque nós vamos entrar num dos assuntos mais profundos da teologia sistemática. Olhem para mim. Vocês assistiram um vídeo de um pastor brasileiro que disse há poucos dias que Jesus pregou o evangelho, literalmente falando no Hades, e Judas Iscariote se converteu? Quem assistiu esse vídeo? Alguém assistiu? É um vídeo que assistiu. Viralizou esse vídeo. E é um pastor de conceito internacional que disse isso. Irmãos, temos que ter conhecimento da palavra, e prudência, e equilíbrio. Vamos ver um elemento complicador? 1 Pedro 4,6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Teria Jesus pregado o evangelho aos mortos? Vamos confrontar com a própria palavra? Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado, morreram uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos refletir? Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Vindo depois disso uma nova chance de salvação? Não, o juízo. Como então Jesus poderia ter pregado evangelhos mortos? Toda celeuma se dá por conta de um verbo grego que foi pessimamente traduzido. O verbo é ekerixen, que quer dizer proclamar a vitória, e erraticamente foi traduzido como pregar. Eu falo sobre isso nesse meu livro que eu vou apresentar com a permissão do meu pastor no final da aula. Para entendermos o que Jesus fez quando entrou no Hades, precisamos antes entendermos como era a salvação no Velho Testamento. Lucas, capítulo de número 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes os que deles se achavam em todas as Escrituras. Escutem, no Velho Testamento, a salvação era concedida aos homens com base na crença que eles depositavam nas promessas alusivas à vinda do Messias. Quais foram os dois instrumentos que testificaram que o Messias viria? A lei e as profecias. E começando por Moisés, que representava a lei, e por todos os profetas que representavam as profecias. Quem creu nas mensagens alusivas à vinda do Messias e se guardou, foi salvo. Quem não creu que ele viria e se corrompeu, foi condenado. Por que é que aqueles ímpios estavam trancafiados dentro do Hades quando Jesus ali entrou? Porque quando aqui viveram, não creram que um dia o Messias viria. Por que então, pastor, Jesus ali entrou? Para validar, para fazer cumprir o que a lei e as profecias falaram a seu respeito. É como se Jesus tivesse dito a eles: vocês aqui estão em tormentos parciais, e ficarão até o dia do juízo final, quando recebereis a sentença condenatória da minha parte, e sereis lançados no lago que arde em fogo e enxofre, porque quando vocês viveram lá na terra, a lei e as profecias anunciaram que eu viria, mas vocês não creram. Porém, aqui estou eu sou o cumprimento daquilo que foi dito no passado. Bendito seja Deus. Pastor, me dê um respaldo bíblico. 2 Pedro 2:5. A senhora vai ler só a parte A, até a primeira vírgula, tá bom? Só a primeira parte do versículo. E não perdoou ao mundo antigo. Pode repetir, por favor? E não perdoou ao mundo antigo. Aí está. Como é que alguém diz que Jesus pregou literalmente o evangelho no Hades e Judas Iscariote se converteu? Irmãos, isso é um vídeo que viralizou internacionalmente. É o nível de muitas igrejas, irmãos. O verso 9, que vem todo, logo na sequência, por favor, vamos ler o todo. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados? Esse versículo diz tudo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar, no grego é trancafiar, os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Portanto, onde estão os ímpios que já morreram? Dentro do Hades, que funciona como inferno provisório de tormentos parciais.
Na sequência, Jesus transferiu-se para o lado glorioso do Hades, chamado de seio de Abraão e chamado também de paraíso, onde estavam justos que haviam morrido. O que Jesus fez? Aí se cumpriu Efésios 4, versículo 8, ele levou cativo o cativeiro. No grego nós temos o termo ekmaloteusin, quer dizer, pessoas capturadas em guerra. Para onde Jesus os levou? Para o terceiro céu, onde hoje se encontra instalado o paraíso. Vamos conferir? 2 aos Coríntios 12, versículos 1 a 4. Em verdade que não convém glorificar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo. Não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo nos dá uma lição de humildade. Conheço um homem, mas o homem era ele mesmo. É porque Paulo era contra a autopromoção tão em voga nos dias atuais. Ele vivenciou uma experiência sui generis, um arrebatamento espiritual. E ele esteve no lugar onde estão os salvos do Senhor. Ele descreve esse lugar como sendo o terceiro céu, onde hoje se encontra instalado o paraíso, na imediata presença de Deus. Por que terceiro céu? Porque existem 3 céus: Oranos, Mesorâneos e Eporâneos. Céu atmosférico, céu estelar e céu dos céus. Deuteronômio 10, 14, Salmo 115, versículo 16, Efésios 4, versículo 10, 2 aos Coríntios 12, 2. Então Jesus levou os salvos que estavam dentro do Hades para o terceiro céu, onde hoje se encontra instalado o paraíso. Agora mudou, deixando os justos quando esses morrem. Por favor, Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então agora os justos, quando morrem, não são levados mais pelos anjos para o Hades, mas sim para o terceiro céu, onde hoje se encontra instalado o paraíso. Antes, precisamos ver que o homem é um ser tricótomo. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. O homem é formado por 3 partes. Espírito, do grego pneuma, é a parte imaterial da tricotomia que nos conecta com Deus. João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É através do seu Espírito que você se relaciona com Deus. Paulo disse assim em Romanos 1, 9, Deus, a quem eu sirvo é meu Espírito. Que coisa linda. Aí vem a alma, do grego psique, é a sede das emoções. Ela tem um tripé de funções: intelecto, sentimentos e vontades. Aí vem a parte material da tricotomia, que é o corpo, do grego soma. Então veja, quando o crente em Cristo Jesus morre biologicamente, o corpo inicia o processo de decomposição, e os anjos levam a sua alma e seu espírito para o novo itinerário. O caminho agora é o terceiro céu, onde se encontra instalado o paraíso. E o ímpio, ao morrer, quando ele morre, o corpo inicia o processo de decomposição, e a sua alma e o seu espírito são lançados dentro do Hades. Pastor, como fica Eclesiastes 12, 7? E o espírito volta a Deus que o deu. Volta a Deus para que ele, o Senhor, delibere para onde o espírito do ímpio vai. Deus não precisa de conselho consultivo. Deus não precisa de tempo para refletir. Ele tem tudo previamente decidido. O grande teólogo da Assembleia de Deus, do passado, ele disse uma frase assim, fantástica, que alma e espírito estão fundidos e caldeados numa só substância. Escute, isso é muito lindo. Para onde vai a alma, vai o espírito. Isso é fantástico, irmãos. Pastor,
Então quer dizer que o espírito do ímpio, quando ele morre, acompanha a sua alma para o Hades? Sim. Por que que o espírito tem que ser punido? Sabe por quê? Porque é através do espírito que o homem aceita ou rejeita o plano da salvação. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, acelerando um pouquinho? Página de número 11. Eu preciso que vocês me ajudem nas leituras dos textos. Não vamos ler agora as referências. O estado dos justos falecidos. Vamos ler letra A. Estão com Deus. Eu costumo dizer que a partir de um cristão desse mundo, pode muito bem ser ilustrada como uma carta que você posta nos correios. A carta é selada, carimbada e registrada. Ela vai chegar no seu destinatário. Assim acontece conosco. Nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa, carimbados com o sangue de Jesus, e os nossos nomes estão registrados no livro da vida. Quando nós partirmos, o nosso destino vai ser a presença de Deus. Letra B, leiamos. Por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso. O paraíso está instalado no terceiro céu. Escute. Ele funciona como uma sala VIP de recepção para os salvos do Senhor. Só vocês lendo letra C. Pastor, mas a Bíblia diz que eles dormem no Senhor. Sim. Com base nisso, no sentido mais literal, alguns passaram a defender a doutrina do sono da alma. Mas ao contrário disso, todos os justos que já partiram estão plenamente conscientes. Agora mesmo vimos que o homem é um ser tricótomo, é formado por 3 partes. Qual é a parte da tricotomia que dorme? Vamos ver? Mateus 27, 52. E abrirão-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Escute, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Usando o singular, quem dorme é o corpo. Quais partes das tricotomias dos salvos que se encontram no paraíso? A alma e o espírito. Então, os salvos que já partiram, escute isso, eles estão plenamente conscientes no paraíso instalado no terceiro céu. Pastor, mas eles não sofrem com as lembranças do que ficou para trás? Não, eles estão imperturbáveis para com as agruras e aflições do que ficou para trás do mundo terreno. Bendito seja Deus. Vamos ler Filipenses 4:8. Quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Escute, Paulo está afirmando que é possível você, eu, nós, praticarmos isto aqui enquanto estamos com os pés no chão. Através da metanoia, que é mudança de mente, que inicia-se com arrependimento de pecados. Aí Paulo disse assim: pensai nas coisas que são de cima, que coisa linda. Eu posso trabalhar a minha mente para pensar apenas coisas boas. Se hoje eu posso fazer isso, quanto mais aqueles que já partiram, eles só estão pensando coisas boas, coisas gloriosas, coisas do céu. Bendito seja Deus. Pastor, nós vamos nos reconhecer no céu? É óbvio, Deus não vai nos desmemoriar. Embora tenhamos corpos gloriosos, vamos manter as nossas identidades. Pastor, a família que aqui serviu a Deus, reencontrar-se-á no céu? Sim, vamos ver, Efésios 3, versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então alegra o teu coração. Se você perder um ente querido, que tanta falta lhe faz, consola-te. Morte para nós é apenas um até breve. Nós vamos nos reencontrar na laureada, encantadora glória de nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falava hoje com o nosso pastor presidente, que é uma das referências que eu tenho para o meu ministério, pastor Carlos Nogueira, pastor Heloísa, pastor Vone, missionária Olívia.
Agora, dia 4, vai completar 5 meses que o Senhor Jesus levou minha esposa para a glória. 44 anos de vida conjugal. O que consola o meu coração e das minhas filhas é porque morte para nós é apenas um até breve. Nós temos esta convicção que repousa nos recessos da alma, que nós vamos nos reencontrar no céu, bendito seja Deus. Na sequência, vamos lá lendo letra D, estão em descanso. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Agora vamos falar sobre o céu, rapidinho, por favor, lendo letra A, todos. O céu é um lugar real, literal. Os beócios, ou ignorantes, que nada entendem das coisas espirituais, afirmam que o céu é apenas um lugar imaginário. Outros afirmam que o céu é apenas um lugar simbólico, vago. Para nós não. Para nós o céu é um lugar real, literal, e é para lá que nós vamos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Letra B, leiamos, o céu fica em cima. Provérbios 15, 24, para o entendido o caminho da vida é para cima. E letra C, o céu é um lugar espaçoso. João viu os mártires da grande tribulação. Eu vou falar sobre isso amanhã, não perca a aula de amanhã, porque eu vou mostrar imagens sensacionais do Apocalipse aqui. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e edificada. João disse, eu vi um número que ninguém podia contar, nem Pitágoras, o pai da matemática. Como isso é possível? Primeiro, porque Deus é misericordioso. Em segundo lugar, porque o céu é um lugar espaçoso. Bendito seja o nome do Senhor. E para quem se converter, ainda há lugar. Página 12, sobre o inferno. Vamos lá, lendo letra A. Ali os ímpios estarão conscientes no sofrimento eterno. A situação do ímpio que já partiu é desesperadora. Ele tem consciência dentro do Hades e se lembra literalmente do que ficou para trás no mundo terreno. Lemos Lucas 16, o rico ao morrer foi lançado no Hades, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e disse, pai Abraão, mande-o, quem? Lázaro, lá na casa do meu pai, porque eu tenho quantos irmãos? 5, e eu não quero, consciência, que eles venham para este lugar de tormentos, noção de geografia, tempo e espaço. Conforme Lucas 12, versículos 47 e 48, no inferno haverá inúmeros graus de penalidades. Agora, com toda certeza, o que mais vai afligir o pecador no estado eterno, vai ser o fato que ele vai se lembrar de quantas vezes ouviu a genuína pregação do Evangelho, mas a desprezou. Na sequência, por favor, só vocês lendo letra B. Irmãos, Jó 17, 16, Provérbios 15, 24, o inferno fica para baixo, isso aqui é literal. Pastor, os russos escavaram um buraco que tem 12.262 metros, eles vão achar o inferno? Não vão. Se uma empresa de engenharia, se utilizar de uma sonda perfuradora, escavar 30 mil metros, não vai achar o inferno. Mas ele não fica para baixo? Fica, porque não é possível achá-lo, porque ele compreende o mundo espiritual, e não pode ser encontrado a olho nu. Letra C, Deus tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Foi o que aconteceu em um casal da igreja primitiva que mentiu ao Santo Espírito de Deus, Ananias e Safira. Na sequência, vós tendes 3 palavras gregas, traduzidas como inferno com sentidos diferentes. Eu gostaria que vocês lessem isto nas vossas casas. Última aula, ou arrebatamento da igreja. Por favor, leiamos 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor no ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A vinda de Jesus é a nossa grande, bendita e morredora esperança. Sua vinda está anunciada em 318 referências nas reluzentes páginas neotestamentárias. Ela dar-se-á em 2 fases distintas.
Na primeira fase, Jesus virá secretamente, com exclusividade, virá para arrebatar a sua igreja. 7 anos depois, dar-se-á a segunda fase de sua vinda, quando então ele virá publicamente, virá em glória, e todo olho o verá. Na segunda fase, virá para livrar Israel no final da grande tribulação, para derrotar o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas, e para instaurar na terra o seu reinado milenial entre os homens. Vejamos a diferença. Na primeira fase, ele vem para os seus. Na segunda fase, ele vem com os seus. Acerca do dia e da hora da vinda de Cristo, ninguém pode fazer qualquer tipo de anúncio ou previsão. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Muitas pessoas caíram em descrédito quando anunciaram datas para a vinda de Jesus. Lutero, o grande reformador, anunciou que Jesus voltaria em 1556. Isaac Newton, pai da ciência moderna, anunciou que Jesus voltaria em 1715. Emanuel Swedenborg anunciou que Jesus voltaria em 1770. Guilherme Miller anunciou que Jesus voltaria em 1843. Charles Taylor anunciou que Jesus voltaria em 1976. William Marion Branham anunciou que Jesus voltaria em 1977. Ban Ki-ha anunciou que Jesus voltaria em 1992. O pastor Miranda Leal, da Igreja Só Senhor em Deus de Maringá, no Paraná, num cálculo bizarro, traído pela emoção, anunciou que Jesus voltaria no final do ano de 1999. E caso isto não acontecesse, ele entregaria a direção da igreja que Deus lhe confiou, pois teve que entregar. Valnício Milomes anunciou que Jesus voltaria no dia 7 de julho do ano de 2007. Neuza Itioca anunciou que Jesus voltaria entre 2017 e 2018. O astrólogo americano David Meade anunciou que Jesus voltaria no dia 23 de setembro de 2017 e depois remarcou a data para 23 de abril de 2018. Romilson Ferreira, o profeta da internet, anunciou que Jesus voltaria no dia 8 de abril de 2020. Escute isso. Joshua Milakela, pastor sul-africano, anunciou que Jesus voltaria entre os dias 23 a 24 de setembro deste ano. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Charles Spurgeon disse: só o que Deus revelou basta. Vamos ficar com a palavra. Olha o conselho que Paulo nos dá acerca disso. 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Olha só, aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Fiquemos, portanto, com a palavra. Irmãos, este é meu seminário de número 1128. Vocês não têm ideia do que eu ouço por aí. Eu estava em Brasília há poucos dias atrás, eu ministrei uma aula como essa. O pastor da igreja me levou para comer uma pizza. Aí, antes que a pizza fosse servida, ele me disse: eu vou lhe aborrecer. Eu disse: depois da pizza, pastor. Eu já sabia mais ou menos do que era. Quando nós comemos a pizza, ele começou a rir de cantinho de boca. Eu disse: Deus me mostrou. Mostrou o quê, pastor? O dia. Dia do quê, pastor? Do arrebatamento. Falei: guarda para o senhor, pastor. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Irmãos, cuidado com o fato novidadesco. Vamos ficar com a palavra, irmãos. A palavra é forte, é poderosa. 3 coisas ocorreram no ato do arrebatamento. Primeiramente, o brado de Jesus, no grego é tagma. É uma expressão de cunho militar, quer dizer, palavra de ordem. Quando César venceu Farnaces, rei do Ponto, ele voltou triunfantemente para Roma. E na tribuna do Senado, ao discursar, ele disse uma frase que perpetuou-se: Veni, vidi, vici. Eu vim, vi e venci. A história confirma: Júlio César foi um líder vitorioso. Ora, se César, carregado de pecados, pôde se proclamar um comandante vitorioso, quanto mais Jesus, o capitão da nossa salvação, bendito seja Deus. Na sequência, ouviremos a voz
do arcanjo. Olha o prefixo arque, quer dizer anjo-chefe ou principal. Então, na hierarquia angelical, há só um arcanjo cujo nome é Miguel, que quer dizer, quem é como Deus? Ele é o príncipe do exército celestial, ele é o anjo guardião da nação de Israel, Daniel 12:1. Por que é que Miguel vai entrar em cena antes que a igreja seja arrebatada? Porque, como vimos há pouco, existem 3 céus, e este céu primário tornou-se em ocupação demoníaca. Efésios 6, versículo 12, Miguel, o arcanjo, reunirá os santos anjos, dos quais ele é príncipe, para promover uma asepsia, uma limpeza nesse céu primário, para que a igreja possa subir ao encontro de Jesus nos ares. E é como se ele dissesse: demônios, recue, porque a igreja vai subir ao encontro de Jesus agora, bendito seja Deus. Por último, fizemos o toque da trombeta. Não vamos conectar esta trombeta com as do Apocalipse, capítulos 8, 9 e 11, sobre elas falaremos amanhã com lindas imagens, não perca a aula de amanhã. Aí Paulo estabelece uma ordem: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo se utiliza do vocábulo grego fitano, quer dizer, eles vão encabeçar a fila. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. No dia do arrebatamento, Jesus não desce à terra, ele vem sobre nuvens, ou entre nuvens, como diz uma outra versão bíblica, e o Espírito Santo que habita o teu, o meu, o nosso interior, vai atuar como imã, nos 4 cantos da face da terra, ele vai nos impulsionar ao encontro de Jesus nos ares, e nós seremos transformados. Eu tenho 65 anos de vida, 48 anos de fé. Escute, a vida não é a mesma. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei no ministério, eu pregava sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Agora eu não dou conta, tudo é cíclico, o cansaço é inevitável, ele vem. Quantos aqui vivem um quadro como o meu? Pré-diabético, problema renal, problema na coluna, e outros problemas mais simples ou mais graves. O que me alegra é que no dia do arrebatamento, todos nós que ficarmos vivos, seremos transformados, teremos corpos gloriosos, bendito seja o nome do Senhor. Paulo fala sobre a rapidez da transformação dos nossos corpos, 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos. Paulo se utilizou do vocábulo grego átomos, que originou a palavra átomo, quer dizer partícula indivisível. Os estudiosos do grego afirmam, e eu falo sobre isso no meu livro, que se fosse possível cronometrarmos o tempo que Deus vai levar para transformar os nossos corpos, seria algo em torno de 1 trilionésimo de segundo, bendito seja o nome do Senhor. Olhe para mim, pastor, o arrebatamento está perto de acontecer? Sim. Eu lamento a uma nova escola teológica, pentecostal, que não crê nos sinais, do grego semeion. Os sinais são indicadores, irmãos. Ah, pastor, mas e a iminência da vinda de Cristo? O que é iminente? Aquilo que está para acontecer. Só que você deve se lembrar que Paulo acreditava que o arrebatamento dar-se-ia na sua época. Paulo diz, e nós, os que ficarmos vivos, ele acreditava que o arrebatamento dar-se-ia nos seus dias. O que é que corrobora a tônica na nossa afirmativa de que o arrebatamento está para acontecer? Todos os sinais proféticos e escatológicos se cumpriram. Nós estamos inseridos no contexto de Mateus 24:8, o princípio de dores, do grego odin, dores de parto. É uma linguagem metafórica que descreve o quadro da mulher grávida que está prestes a dar à luz. A mulher parturiente tem dores de parto, umas mais, outras menos. Depois das dores, vem um alívio e nasce o bebê ou nascem os bebês. Nós estamos nesse contexto. Pare um pouquinho, reflita. Olha o Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, de 1848, representado nos dias atuais. Olha a ideologia de gênero, de Judith Butler, apregoada deliberadamente nos 4 cantos da terra. Enquanto nós estamos aqui, tramita em Brasília, no Congresso Nacional, um projeto de lei que visa descriminalizar a pedofilia. Enquanto nós estamos aqui, lá fora as pessoas fazem a marcha pela liberação das drogas, a marcha pela liberação do aborto. Nós estamos no princípio de dores.
A palavra-chave para mim e para ti hoje é vigilância. Efésios 4:27, Paulo disse assim: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar no grego é topos, que originou a palavra topografia. Não abra a guarda, meu irmão. Em nome de Jesus, mantenha-te no altar do Senhor. Vigilância redobrada. Nós estamos em contagem regressiva para o tempo do fim. Um pastor americano, falando sobre as investidas do inimigo, disse assim: dei 1 centímetro, ele tomará 1 quilômetro. Dei 1 segundo, ele tomará toda uma vida. Dei uma palavra, e ele escreverá um livro. Dei um pensamento, ele formará uma personalidade. Em nome de Jesus, vamos fazer como fez Jonathan Edwards. Ele disse: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos, que nós possamos amar a vinda de Jesus, porque o arrebatamento está para acontecer. Quem pode, glorifica o nome do Senhor por isso nesta noite. Bendito seja Deus. Nós vamos usar agora as imagens. Presidente, eu posso apresentar meu livro? Posso? Rapidinho? Irmãos, esse livro aqui tem sido uma bênção. As grandes perguntas escatológicas, mas a escatologia é pentecostal. 412 páginas, modelo 16/23. É um livro de perguntas e respostas. Quais são as principais correntes escatológicas? As teorias conspiratórias têm sentido? Projeto Blue Beam, Planeta X, Nova Ordem Mundial, Lua de Sangue? Eu falo sobre isso aqui. Quem é a grande meretriz de Apocalipse 17? Quem são os 4 seres viventes do Apocalipse? Quem são os 24 anciãos que estarão adorando a Deus diante do trono? Quem são os 144 mil que serão selados para evangelizar durante a grande tribulação? Qual o papel das 2 testemunhas? Apocalipse 11, versículos 3 a 13. Apocalipse 6, na abertura dos 4 primeiros selos, temos ali uma simbologia. O cavalo branco simboliza a falsa paz, o vermelho guerra, o preto fome, amarelo morte. Você vai ver isso aqui. Pastor, o cavalo branco de Apocalipse 6 é o mesmo cavalo branco de Apocalipse 19? Não, e você vai ver aqui. Escute, é verdade que vamos ter um novo nome? Sim, escrito numa pedrinha branca, Apocalipse 2:17. A igreja vai passar pela grande tribulação? É óbvio que não, eu respondo aqui. A igreja vai receber a marca da besta? É óbvio que não, e aqui eu respondo. Escute, quando Jesus ressuscitou, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e foram vistos depois. Quem eram eles? Quantos eram? Para onde foram? Nós vamos nos reconhecer no céu? Eu explico aqui. A família vai se reencontrar no céu, tendo servido a Cristo na terra? Eu explico aqui. Como é a salvação para a criança? Interessante isso, irmãos. Para nós que ministramos é fundamental darmos uma olhada nesse critério. Escute, o avanço da Rússia, amanhã eu vou falar. Você vai ver imagens impressionantes aqui do avanço da Rússia contra a nação de Israel, com uma força de coalizão. O cenário está montado, irmãos. E eu falo sobre tudo isso aqui no livro. Pastor, conforme Daniel 11:37, o anticristo vai ter uma disfunção sexual? Vocês já entenderam o que eu quis dizer, não é? Hoje a gente tem que ter muito cuidado, um critério ético, para não ferir ninguém. Mas o texto ali não fala sobre isso. Não fala sobre isso. Então é um livro maravilhoso. Eu escrevi, acreditem, eu já o li 5 vezes. O meu está todo riscado. Então é um livro muito informativo, porque a escatologia exige isso, que você leia permanentemente, revisite. E agora, para nós terminarmos e começarmos as fotos, os slides, eu queria pedir ao meu pastor presidente permissão de tirar uma foto do auditório. Pode ser? Ok. Pastor, o senhor ficaria com os obreiros? Vamos em pé, bondosamente, por favor? Pegue a sua apostila, por favor. Vamos alinhar bonitinho? Pastor, vamos lá, obreiros, vamos lá, por favor. Bem bonitinho lá, isso, bem assim, alinhadinho, bem retinho, pastor Fone, bem alinhadinho, isso atrás do presidente aí, ó. Vamos lá, por favor. Isso. Bem atrás, bonitinho, bem alinhadinho. É possível levantar as apostilas?
Estão pedindo para eu sair com vocês, só um minutinho. No final, quem desejar adquirir nosso livro, vai estar ali fora, tá, irmãos? Pastor, quanto custa o livro? É um livro de 412 páginas, R$70. R$70, viu? Então, nós vamos agora às imagens. André, posso sentar aqui? Esse André é meu intelectual, meu consultor tecnológico. Ok. Pode passar a próxima. Sinais da vinda de Jesus. Primeiro sinal, guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24, versículo 6. John Kennedy afirmou, a humanidade deve dar fim à guerra ou a guerra dará fim à humanidade. Na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, morreram 9.718.000 pessoas. Ok. Na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, morreram 50.238.000 pessoas. Ok. Na Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, que ocorreu entre 1959 e 1975, morreram 58.000 soldados americanos e 3 milhões de vietnamitas, civis e militares. Ok. Esta é a Guerra do Golfo, que ocorreu entre 1990, a Guerra do Iraque, contra o Irã, em 1980 e 88. Morreram ali 1 milhão de pessoas. Ok. Esta sim, a Guerra do Golfo Pérsico. Escute, 1990, 1991, morreram 392 soldados das forças de coalizão e morreram 50.000 iraquianos. Ok. Esta, a Guerra da Bósnia, 1990, 1995, morreram aí 200 milhões de pessoas, 200 mil pessoas, perdão. Ok. Esta, a Guerra do Afeganistão, que ocorreu entre 2001 a 2021, morreram 3.600 soldados das forças de coalizão e 240.000 afegãos. Ok. Esta, a Guerra Civil da Síria. Ela iniciou-se em 2011, protagonizada por Bashar al-Assad, e foi concluída em 8 de dezembro de 2024 com a queda desse tirano cruel. Morreram aí cerca de 600.000 pessoas e mais de 5 milhões deixaram o país. Ok. Esta é a guerra da Ucrânia. Iniciou-se em 24 de fevereiro de 2022. Irmãos, já morreram mais de 1,5 milhão de pessoas entre civis e militares dos dois lados. Ok. Esta a guerra entre Israel e o Hamas. Não é Israel e os palestinos, é Israel e um grupo terrorista chamado Hamas. Iniciou-se em 7 de outubro de 2023. Morreram 1.452 israelenses e morreram cerca de 58.000 palestinos, lamentavelmente. Ok. Outro sinal, fomes, Mateus capítulo 24, versículo 7. É plural, porque a fome parcial e a fome total. A FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, informa-nos que a idade da fome iniciou-se em 1974, quando nações africanas e asiáticas foram surradas por esse pesadelo. Olhem ali o drama da fome, irmãos. Pessoas da República do Sudão. Ok. A fome é humilhante. A FAO informa que a fome vai aumentar em função de alguns fatores. Chuvas ácidas, poluição em todos os níveis, aumento do preço do petróleo e explosão populacional. Ok. Olhem esta foto que é da autoridade mundial. O garoto Kong Nyong, da República do Sudão, estava sendo ameaçado pelo urubu que aguardava sua morte para devorá-lo. Ele não morreu aí, ele sobreviveu por mais 5 anos. Ok. Outro sinal, pestes, Mateus 24, versículo 7. Pestes como esta aí,
A gripe espanhola, que sacudiu o mundo entre 1918 e 1920, matando 50 milhões de pessoas. Ok. O câncer, que ocorre em função da multiplicação descontrolada das células, e é responsável por 13% das mortes do mundo. Ok. A hanseníase, a doença mais antiga do mundo, transmitida pelo bacilo de Hansen. A Índia lidera o ranking mundial em casos de hanseníase e o Brasil vem logo na sequência. Ok. A AIDS, síndrome da deficiência imunológica adquirida, surgiu há 44 anos, transmitida pelo vírus HIV. Esta peste matou no mundo todo 35 milhões de pessoas. Ok. Outra peste terrível, a SARS, síndrome respiratória aguda ou pneumonia asiática, surgiu em 2002 na Ásia e fez milhares de vítimas. Ok. A gripe aviária, ou gripe do frango, oriunda da Ásia, também em 2002, e fez centenas de vítimas. Ok. Esse mosquito, o Aedes aegypti, ele levantou para 3 pestes que perturbam, em particular, o povo brasileiro. Ok. A primeira é a dengue, que matou no ano passado no Brasil 6.040 pessoas. Ok. A segunda é a febre chikungunya, que pode levar o paciente à morte também. Ok. A última é o Zika vírus, que promove a microcefalia, ok, e promove a síndrome de Guillain-Barré, ok. Tuberculose, transmitida pelo bacilo de Koch,